da zona de conforto. Presta atenção, ouça bem, saindo da zona de conforto. Escute um pouco, muitas vezes o caos que acontece à nossa volta é somente Deus nos tirando da onde a gente está, para nos levar, para levar você e eu, para onde Ele quer verdadeiramente que a gente esteja. Só aprenda uma coisa: Deus tem o controle de tudo. Deus não entra em pânico. Deus perdeu o controle do que está acontecendo com a humanidade agora nesse tempo. De forma alguma. Deus tem tudo sob controle. Seja você cristão, evangélico, católico, sei lá qual a sua religião que você professa, Deus tem o controle de tudo. Tudo está nas mãos dele. E é isso que nós vamos aprender. Eu quero ler Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Se você tiver a Bíblia aí na sua casa, participe do culto. Não fique assistindo a televisão e vendo o celular, assistindo a televisão, ou você está assistindo talvez pela sua televisão, mas vendo algum outro recado. Não, participe do culto. Só use o celular se for para você mandar uma mensagem para nós. Aleluia. Caso contrário, ouça o que Deus vai falar com você. Escute aí. Romanos 8, 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Escute aí. Todas as coisas, até quando dá errado para nós, creia que Deus está com as mãos no negócio e vai dar certo em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Isso é confiar totalmente no Senhor. Todas as coisas, a Bíblia não diz, todas as coisas boas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Não, a Bíblia diz que todas as coisas, e ponto final. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, para o bem. Então até o caos, até a dificuldade, Deus está trabalhando, e Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Aleluia. Talvez você pergunte, mas como pode dar certo no problema ou no caos? Escute aí, para nós é impossível, mas para Deus não. A terra estava um caos, tudo destruído, escuridão, não tinha nada, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre o nada. Deus do caos, Deus do nada, Ele fez tudo. Deus criou a terra do nada. Então, o problema que você possa estar passando, o caos que a gente possa estar passando, pode estar fugindo ao nosso controle, mas não foge ao controle de Deus. Aleluia. Então veja, tem gente que nessa pandemia cresceu, melhorou. Por quê, pastor? Porque eles mudaram a maneira como faziam e cresceram. Isso é mudança de visão. Tem pessoas que nessa pandemia, que tem algum que vende alguma coisa ou faz alguma coisa, que ele teve que mudar a visão dele, e ele acabou crescendo. Empresas acabaram crescendo porque mudaram a maneira de trabalhar. Então, mudança de visão. Talvez você esteja enxergando as coisas de uma maneira, mas o Espírito Santo vai trazer hoje uma revelação para você, e você vai entender que Deus tem o controle da sua, da minha e da nossa vida, em nome de Jesus. Algumas coisas na nossa vida são resultados das nossas escolhas, né? Daquilo que a gente semeia. E há coisas que até parecem ruins, mas na verdade é o plano perfeito de Deus acontecendo na nossa vida. E que esse mal que parece não vermos, que a gente não consegue enxergar as coisas no meio do mal, é porque a análise que nós fazemos, ela é antes da concretização do plano.
Nós só vemos o momento, Deus vê lá na frente, virando a esquina. Aleluia. Um dia, a igreja, antes de ser aqui na Vila Santana, onde nós estamos, a igreja era na Vila Piedade. E aí eu resolvi fazer um painel no púlpito. Aqui você está assistindo pela transmissão, mas lá tinha um painel desenhado na parede. Quem é mais antigo da igreja, você sabe o que eu estou falando. Lá tinha um desenho, como se fosse uma janela aberta e uma luz vindo do meio da janela. Quando eu chamei o pintor para fazer aquilo, eu falei para ele, passei a ideia para ele, ele fez um desenho, rabiscou ali mais ou menos o que eu falei para ele, e de repente ele começou a pintar a parede. Ele começou a pintar, e risca aqui, passa uma tinta ali, tal, mistura cores, tal. Eu comecei a olhar, comecei a assistir ele pintando, e no meio da pintura eu falei: meu Deus do céu, vou ter que comprar tinta e pintar isso tudo aí, porque não vai sair nada. Eu não via nada. Mas aí de repente aquilo foi tomando forma. Foi tomando forma, foi tomando forma, foi tomando forma, e ficou exatamente do jeito que eu tinha falado para ele. Eu não enxergava nada, mas o pintor já via aquilo lá pronto. Há coisas que você não está enxergando, mas Deus já está vendo concretizado e pronto na sua vida. Fica tranquilo. Talvez você não está enxergando direito, mas o pintor, o eterno Criador, o Senhor dos céus e da terra, Ele já sabe o final de tudo. É que a gente só vê a coisa, o plano. Deus tem um plano, Ele já vê lá na frente virando a esquina, mas a gente vê o momento. Deixa na mão de Deus. Fica tranquilo, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O que Deus quer com essa pandemia? Primeira coisa que eu acredito, Deus quer despertar a igreja. Primeira coisa, eu acho que Deus quer, que Deus permitiu isso tudo porque Ele quer despertar a igreja, ou Ele quer mostrar quem são os verdadeiros filhos e filhas do Senhor. Eu acredito primeiramente nisso. Muitos desistem no processo do céu, acabam murmurando contra Deus, por isso não sai do jeito que eles esperam. Começa, Deus está pintando e eles estão olhando, a coisa não está bem do jeito que eles acham, então começa a murmurar. Não murmura não, espera aí, Deus está no controle. Fica tranquilo que a pintura vai sair do jeito que Ele quer. Fica tranquilo que o desenho vai ser do jeito que Ele quer. Fica tranquilo que a sua vida vai ser abençoada do jeito que você tem orado, em nome de Jesus. A pergunta é: você está no centro da vontade de Deus? A pergunta é essa, para mim, para você. Nós estamos no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então escute, você está no centro. Não, pastor, eu estou no centro da vontade de Deus. Então escute, ela é perfeita, boa, agradável e perfeita. Então escute aí, aprenda isso. Então, o que parece ruim para você hoje, na verdade é perfeito, para algo que Deus vai fazer se tornar importante por algum tempo na sua vida. Se você está no centro da vontade de Deus, é claro, algo que está acontecendo que você não está entendendo, é o plano perfeito. Deus está trabalhando, para você não está muito claro, mas Ele está trabalhando, e é a vontade perfeita de Deus. Pastor, mas é um caos. Fica tranquilo, do caos Ele criou a terra. Do problema que eu e você possamos passar, Ele vai transformar em algo bom e abençoado e forte, e a gente vai sair dessa melhor em nome de Jesus. Escute aí, eu estou correndo porque eu não tenho tempo. O problema é quando nós estamos na história, quando é o outro na história, é mais fácil a gente dizer, é mais fácil a gente falar para alguém que está passando um problema, e a gente dizer para ele: Deus sabe todas as coisas. O problema é quando nós estamos na história. É muito fácil chegar em alguém passando uma luta e você dizer para ele: fica tranquilo, Deus sabe todas as coisas. É muito fácil falar para o outro.
O problema é quando nós estamos na história. E aí eu quero ver a gente ter que entender: Deus sabe todas as coisas. Quando é o outro, é fácil falar. Quando é nós na crise, então temos que aprender: todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Tirar o outro e colocar nós é muito difícil, mas Romanos 8:28 é para todo mundo. Romanos 8:28 é para todo mundo, não é só para o outro, é para mim também. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que quando eu comecei e eu li o versículo Romanos 8:28, muita gente disse amém. Agora eu estou colocando você na história. O amém talvez já diminuiu, né? Agora eu estou pondo você e eu na história, então o amém diminui. Quando a gente lê a primeira vez, olha o versículo lindo, né? 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, tal. Eu sei que lá muita gente no começo falou amém, pastor, glória a Deus. Lá na casa até o filho olhou e falou: nossa mãe, a senhora está crendo. Mas agora eu estou pondo você no jogo, e aí fica difícil. Fica tranquilo, porque Romanos 8:28 é para você, é para mim. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Aleluia. Deus então ele cria a zona de expulsão. Vamos aprender isso pela Bíblia? Então José teve 2 sonhos. Primeiro sonho, ele viu que eles estavam cortando trigo. Ele cortou, fez um molho de trigo que era feito na época. Fazia molho, deixava ali, depois levava os molhos e batia para tirar o trigo. E ele sonhou que o molho dele se levanta e os molhos dos irmãos, né, os feixes, se levantavam e se prostravam diante do molho dele. Primeiro sonho. Segundo sonho, o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam a ele. Segundo sonho. E ele tinha 11 irmãos. Era ele e mais 11 irmãos. E ele era preferido do pai. José era o preferido do pai Jacó. Ele tinha uma vida boa, ele tinha roupas boas, ele tinha do bom e do melhor da época. Ele vivia bem, tudo do bom e do melhor ele tinha. José era um cara que vivia bem, era o preferido do papai, era o cara que os irmãos percebiam que o pai tinha um carinho maior por ele, que o pai tinha uma dedicação maior por ele, muito maior, dava roupa melhor para ele, tudo de melhor era para José. Então escute aí, Deus diz para ele: José, eu tenho algo maravilhoso para fazer na sua vida. José, eu tenho algo maravilhoso para você. Agora escute, mas ele queria viver esse algo maravilhoso ali mesmo. Ele queria viver a bênção onde ele estava, fazer a vontade dele, não de Deus. Deus aparece para ele e diz: José, eu tenho algo maravilhoso, eu quero te usar, eu tenho um projeto para o seu futuro. Amém, eu quero isso daí, mas eu quero aqui. Eu quero isso tudo que o Senhor tem para mim aqui. Estava tudo bem, ele era o preferido, ele era o tal, para que sair dali? Mas Deus estava colocando ele na zona de expulsão, porque Deus tinha um plano na vida dele. Talvez você esteja nessa. Tranquilo, Deus tem o controle de tudo. Aleluia. Então escute, nós somos assim, principalmente quando a vida está boa. Renunciar o ruim é fácil, agora renunciar o bom é difícil. Se ali fosse ruim para José, ele iria renunciar muito fácil. Você, quando não está bem e você receber algo bom, glória a Deus, é uma bênção. Eu costumo dizer o seguinte: ser pobre e ficar rico é uma beleza, mas ser rico e ficar pobre é horrível. É horrível você renunciar o bom. É fácil renunciar o ruim. Quando Deus diz para José: eu quero te usar, ele fala: pode me usar, mas aqui, porque aqui está bom. Eu sou filho do papai, eu sou o cara, papai me trata bem, para que eu vou sair dali? Escute aí, há coisas que Deus pede para nós fazermos, mas a gente não faz.
porque está muito confortável onde estamos ou como estamos. Para que sair dali? Mas há momentos que Deus, para nos tirar, Deus nos tira tudo que temos, toda a segurança. Então entramos em desespero, porque Deus então nos coloca na zona de expulsão. Irmão, já passei por isso. Quantas vezes no ministério, muita gente olha para pastor e tem muita gente que eles generalizam. Todo pastor é vida boa. Todo pastor, meus irmãos, quantos pastores estão morrendo de Covid-19? Muitos deles porque estão enfraquecidos. Muitos deles porque não têm reconhecimento nas suas igrejas. Muitos deles porque estão cansados, e aí vem o mal, vem a bactéria, vem o vírus e pega eles fracos e leva embora. Ministério é um chamado, é Deus sim, mas também precisa haver honra. Eu louvo a Deus porque eu sou pastor de uma igreja que tem me honrado a mim, minha esposa e minha família. Glória a Deus por isso. Mas muita gente às vezes é posto nessa zona de expulsão, ou todo mundo generaliza que todo pastor tem vida boa, não precisa. Quando fala que vai ter culto, para que culto? Para quê? Pastor só pensa em dinheiro. Família de pastor não come, família de pastor não precisa viver, é só os outros. Então, meu querido, quantas vezes eu passei por isso? Eu lembro quando eu e minha esposa casamos em 89 e fomos pastorear no Paraná, lá em Francisco Alves, Paraná. Saímos de Cosmópolis e fomos para lá. Deus estava nos pondo numa zona de expulsão, porque se a gente fica ali em Cosmópolis, nós estávamos lá até hoje, não tinha saído, porque não ia ter como, e a gente ia ficar por lá. Eu estaria trabalhando na usina Estera até hoje, e muita gente em Itapetininga não teria nem sido salvo. Deus nos colocou numa zona de expulsão, porque Deus precisava mexer conosco, mas Deus estava trabalhando, e Ele tinha o controle na minha vida e da minha esposa. E Deus tem nos honrado, glória a Deus por isso. Mas o momento a gente não entendeu, pois Deus tem algo muito melhor e muito maior para nós. Mas se Ele não mexer, a gente não vai sair. José quer continuar filho de Jacó o resto da vida, mas ele entra numa zona de expulsão. Ele conta os sonhos para os irmãos. Deus sabia de tudo. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus permita. Deus sabia da atitude que os irmãos iriam tomar, mas Ele não falou nada para José, pois Deus queria que ele saísse da zona de conforto. Deus mexe tudo para nós mudarmos. Ele quase sempre precisa fazer algo para nós mudarmos. Deus sabia que os irmãos de José iriam tomar a atitude que tomaram, mas Deus não fala para José: olha, você vai contar o sonho, toma cuidado com os seus irmãos. Deus não fala nada. Deus estava preparando uma zona de expulsão para levar José para o Egito. O plano dele era lá, mas José estava tão acomodado que ele não ia sair. Estava tudo bem. Quanta gente acomodado, já não vinha nem cultos mais, porque a vida estava boa, nem orava mais. Aí vem a pandemia, vem a zona de expulsão, problemas, dificuldades, e aí tem muita gente clamando a Deus. Tem muita gente que não orava mais, já está de joelho no chão. Tem muita gente que não clamava mais, já estava clamando de novo. Deus coloca a gente porque Ele quer que a gente mude. Deus está preparando uma igreja, uma noiva, que brevemente a trombeta soará, e o que há de vir virá e não tardará. Jesus vem aí buscar a sua igreja. Te prepara, escute aí. Quando Deus move as coisas é para o nosso bem, creia nisso. Ele sabe tudo e pode tudo. Você lembra do livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o que Paulo ensinou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é o livre-arbítrio. Então é mais ou menos quando Deus diz assim: você pode escolher, mas eu tenho algo melhor para você. Você diz para o seu filho assim: filho, você tem aqui um pacote de balas, que ele adora balas, mas você diz para ele: se você não comer essas balas, eu te levo no Hop Hari.
É Deus dizendo para você: olha, você pode fazer tudo, até o que está errado, mas se você falar eu não vou fazer porque eu quero agradar a Deus, eu tenho algo muito melhor para fazer na sua vida. Está entendendo o livre-arbítrio? Você pode fazer tudo, mas Deus diz: eu tenho algo melhor. Negue isso que você quer por causa da carne e olha para mim, que eu tenho algo melhor para fazer na sua vida. Aleluia por isso. Deus sacode tudo no nosso lugar de conforto. José contou sonhos aos irmãos. No outro dia foi vendido para os ismaelitas, de filho preferido a escravo, alvo de complô dos seus irmãos. Mas Deus tinha tudo sob controle. Quando os irmãos de José disseram: nós vamos matar José, Deus tinha um Rúben para dizer assim: não vai matar não. Deus tinha tudo sob controle. Ele foi vendido para o Egito, Deus tinha o Egito no controle. Aleluia. Ele foi atacado pela mulher de Potifar, Deus tinha o controle da mulher de Potifar. Ele foi jogado na prisão, Deus tinha o controle da prisão. Aleluia. No meio das crises de José, Deus estava preparando um governador. Aleluia. No meio das crises, Deus estava preparando um governador para o Egito. Escute aí, receba na sua vida agora: o que nós chamamos de crise, Deus chama de novo tempo. Oh, glória a Deus. O que nós chamamos de medo, Deus chama de tratamento. O que nós chamamos de não tem saída, Deus chama de milagre. O que nós chamamos de não tem mais jeito, Deus chama de eu sou a saída. Aleluia. Ouça, essa será a forma ou o tempo de você ver Deus agir como nunca na sua vida e na sua família. Ele pode nos colocar na zona de expulsão, mas lembre-se sempre de Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Isso que está acontecendo na minha vida agora não saiu do controle de Deus. Deus está trabalhando para algo melhor na minha vida. Não saiu do controle de Deus. Parece que tudo saiu do controle. É isso que a zona de expulsão faz. Ela mexe conosco. Então a gente lembra dos sonhos e a gente diz: Jesus, toma conta da minha vida. E aí Jesus diz: eu já estou no controle, mas agora que você me entregou, fica tranquilo, porque eu vou terminar o processo que eu comecei na sua vida. Aleluia. Eu termino. A zona de expulsão te ensina que agora o controle não está mais nas suas mãos, nem nas minhas, mas está nas mãos de Jesus Cristo. Aleluia. Espero que você tenha entendido o que o Espírito Santo quis falar com você. O caos não é o fim, é Deus trabalhando. Sua vida está no controle de Deus? Fica tranquilo, Deus está trabalhando. Romanos 8:28 é para mim e para você. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tudo vai passar e algo novo de Deus vai chegar.